Então, só para fixarmos, aqui nós colocamos mais uma vez a forma que se calcula o rotacional. E aí, antes da gente ir para as atividades do nosso roteiro de estudos, nós vamos resolver mais alguns exemplos e depois vamos para as atividades, ok? Então, por exemplo, calcule a divergência e o rotacional deste campo vetorial. Como é que a gente faz, então? Então, primeiro vamos calcular a divergência. Deriva o primeiro em relação a x, o segundo em relação a y, o terceiro em relação a z. Derivando isso daqui em relação a x, ok? Desce o 2, 2xy. Derivando isso daqui em relação a y, 3 vezes 2 dá 6, y ao quadrado, z. E derivando isso daqui em relação a z, a derivada de z é 1 vezes 3 dá 3. Então essa daqui é o quê? É a divergência deste campo vetorial. Agora, vamos calcular o rotacional, usando a formulinha que nós vimos anteriormente, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esse determinante. Tá certo? Então, já calculando o determinante, colocando em evidência tudo que tem i, tudo que tem j, tudo que tem k. Então, nós vamos fazer as derivadas agora. Derivar isso aqui em relação a z, dá zero. Derivada dessa expressão em relação a z, dá 2y ao cubo. Então, 2y ao cubo, i. Derivada disso daqui em relação a z, zero também. E derivada disso daqui em relação a x, ok? Derivada disso aqui em relação a x também dá zero. Então, quer dizer, na resposta, nós não vamos ter j. Derivando isso aqui em relação a x, não tem x na expressão, então dá zero. E derivando isso daqui em relação a y, derivada de y dá 1. Deriva isso aqui em relação a y dá 1, então fica x ao quadrado vezes k. Muito bem, então, nesse caso, nosso rotacional ele vai ser dado por menos 2y ao cubo e menos x ao quadrado k. Ok? Então, só para a gente reforçar, ó, esse operador delta, né, ele é sempre dado por d1, d1x, d1, d1y e d1, d1z. O i, a expressão que está com i fica derivada em relação a x, a expressão que está com j fica derivada em relação a y, e a expressão que está com k fica derivada em relação a z. Muito bem. Isso daqui, né, quando a gente aplica ele dentro de em relação a algum campo vetorial, nós obtemos o quê? O gradiente desse campo vetorial. Né? Então, gradiente disso. Então, nós chamamos de operador del, né? Que é esse operador aqui, ó, a gente chama de del ou de delta, tanto faz. Tá? E ele é análogo ao operador da derivada, né? Quando a gente trabalhava lá com derivada de y em relação a x. Okay? Então, esse operador ele faz o mesmo papel do que o d de dx. Né? Só que aqui a gente usa outra letra pela especificidade da aplicação dele. Então, ele permite você expressar a divergência de um campo vetorial apenas fazendo o produto escalar entre o campo vetorial e esse operador del. Né? E aí você consegue calcular a divergência desse campo vetorial. Tem também um operador que é chamado de Laplaciano, né? O nome dele. O que seria o Laplaciano? O Laplaciano é o operador del elevado ao quadrado. Né? Então,
Se eu pegar o del vezes ele mesmo, então nós vamos obter o quê? O operador que é chamado de Laplaciano. Recebe esse nome em homenagem ao Laplace. Só para a gente fechar então essas ideias, nós temos lá, por exemplo, o campo vetorial dado. Nós queremos calcular a divergência e o rotacional desse campo. Então, como é que a gente vai calcular a divergência e o rotacional desse campo? Então, quando a gente pega a divergência, a gente escreve lá div de f. Então, a gente pega e deriva em relação a x. Então, vou derivar isso aqui em relação a x.